Quero falar sobre o assunto polêmico dessa semana. O governo Lula está tentando não se eleger a todo custo. E parte disso foi que a gente aumentou os impostos de produtos eletrônicos importados. Vamos ver novamente o canal do professor Ricardo Marcílio e dessa vez vamos ver sobre este tema. Vamos entender sobre os impostos aumentados a componentes eletrônicos, computadores e etc. Vamos ver o que ele vai nos falar sobre isso. Admito que eu não estudei tanto sobre o tema. Tenho minhas questões. Acho que o bafafá sobre esse imposto está sendo um pouco maior, mas imposto a mais nunca é tão bom, vendo como pessoa. Como pessoa que sabe um pouquinho de economia, tem seus poréns, tem seus motivos. Mas vamos entender um pouco mais sobre esse assunto com o professor Ricardo. Me acompanhem nesse react. Vamos lá? Vamos lá. Tivemos aprovação pelo governo federal do aumento do imposto de importação de alguns produtos, como computadores, celulares, componentes eletrônicos, cerca de 1.200 produtos, em tarifas que podem chegar a 25%. Isso visa estabelecer um superávit primário, já que o governo planeja aumentar em 14 bilhões a arrecadação com essa medida, e também, segundo o governo brasileiro, incentivar o nosso processo de industrialização. Vale lembrar que o governo federal realmente tem essa pauta em voga, com programas como a Nova Indústria Brasil, com uma reforma tributária que visa aumentar os impostos no setor de serviços, mas reduzindo o setor secundário no setor de indústria, em um momento que o Brasil está se desindustrializando. Mas, claro, isso pode trazer impactos negativos, como, por exemplo, o aumento dos custos produtivos, impacto na inflação, aumento da taxa de juros e uma retração da cadeia econômica brasileira. Vamos analisar aqui exatamente, o que significa essa medida adotada, por que existem pessoas defendendo e pessoas criticando, e se de fato ela vai ajudar no processo de industrialização do nosso território. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Belezinha. E daí quando eu falei dessa questão do... Tenho pontos no ponto de vista macroeconômico, é nessa questão da industrialização. É um caminho que acontece, mas tem muitas nuances e precisa de um investimento real para que essa industrialização aconteça e seja efetiva para que a gente supra esse mercado. Não adianta nada a gente aumentar imposto de uma placa de vídeo se a gente não vai produzir essa placa de vídeo aqui. Tá? Mas vamos ver. Não vou julgar o livro pela capa. Bora ver. Cara, presta bastante atenção que nesse final de mês a Nomad está te oferecendo a maior e melhor conta internacional do Brasil. Bom, gente, vai lá, faz conta na Nomad, vê o QR Code aí do professor. Bora lá. Estão vendo o QR Code? Tirou foto do QR Code, colocou a câmera. Foi? Que tem um assunto bem polêmico aí pra gente tratar, né? Quando a gente fala de aumento dos impostos, já dá um certo calafrio, porque convenhamos, principalmente, para alguns setores sociais aí da nossa economia, nós temos impostos extremamente elevados, principalmente aqueles impostos que pelo menos eu julgo que seriam os mais injustos, que são impostos sobre consumo, porque eles não distinguem classe social. Em que sentido? Exato. Se você que é muito pobre, não falo que você é pobre, mas vamos imaginar, uma pessoa que é muito pobre, por exemplo. É que normalmente é o tipo de imposto que mais acentua a desigualdade social. Porque como a gente estava conversando no outro vídeo, teoricamente o governo e os impostos são feitos para redistribuir essa renda que é desigual no sistema capitalista, ponto. E gerar bens públicos, piriri, pororó, pão doce. Nos meios de consumo, que eu acho que o professor vai falar, tanto rico quanto pobre vão pagar esse imposto. Mas para o rico, isso gera menos gasto, é um percentual menor do que para o pobre, que esse mesmo imposto vai comer uma fatia maior da sua renda. Vai comprar 1 litro de leite, ela vai pagar exatamente o mesmo imposto, que vai representar uma porcentagem muito maior do salário, do que, sei lá, o Luciano Huck e outras figuraças multimilionárias, entende? O imposto ao consumo, ele incide proporcionalmente muito mais na população mais pobre do que na população mais rica, porque vai representar uma parcela muito menor, do seu poder de compra.
O Brasil, ele anunciou esse aumento dos impostos para cerca de 1.200 produtos. A justificativa do governo brasileiro é a questão da proteção à indústria nacional e essas novas faixas até 25%, mas os impostos podem ser de 10%, 12,6%, 15%, 20% ou até os 25%. É uma lista muito extensa de produtos, como computadores, celulares, componentes eletrônicos, máquinas, caldeiras, geradores, turbinas, fornos industriais, enfim, né, a gente fala de quase 1.200 produtos. Como eu trouxe para vocês na introdução, a justificativa é muito similar àquela que o Trump dá para a sociedade americana. Claro que nos Estados Unidos, eles têm historicamente um déficit comercial e por isso o Trump decretou a situação de emergência, que agora foi vetada pela Suprema Corte e tal. Mas a justificativa é, de fato, a proteção à indústria nacional. Ou seja, existem produtos estrangeiros que entram mais baratos que a indústria nacional brasileira. Naturalmente, o produto estrangeiro vai ter mais competitividade e vai quebrar a nossa industrialização. Inclusive, quando a gente analisa o histórico da indústria do Brasil, a gente pode ver que pós ali década de 80, década de 90, o Brasil passa por um processo de desindustrialização, porque de fato faltou programas de incentivo à indústria nacional. Na década de 90, a gente propôs uma abertura econômica muito grande, que fez com que as indústrias estrangeiras mais competitivas falissem a nossa indústria nacional. Que foi o que a gente falou no react do professor Cobori. Na liberalização, quando a gente abriu os mercados, a gente teve o combo do Plano Real com a liberalização, e daí as indústrias nacionais tiveram menos capacidade de competir com o que veio do estrangeiro, além da gente não proteger essas indústrias mais, né? Ao que não tinha a mesma competitividade. Ah, professor, mas tem que ser livre mercado, eu apoio totalmente e tal. Cara, sendo sincero, até os países mais capitalistas do planeta, a exemplo de Alemanha, a exemplo de Japão, a exemplo de Coreia do Sul, são países que têm as suas campeãs nacionais, as Xiaomi sul-coreanas, a Hyundai, a Kia, a LG, a Samsung. Vocês acham que essas indústrias cresceram por quê? Porque tinha um CEO que era altamente competente. Para, né, galera? Claro que tem a competência deles. Mas o Estado sul-coreano também colaborou muito com isso. A Honda, a Toyota, a Nissan, o Estado japonês colaborou demais. As indústrias automotivas alemãs, a indústria química, por exemplo, alemã, conta com fortes subsídios, conta com protecionismo, conta com isenções fiscais, que aumentam a competitividade, porque são setores estratégicos. Então, mesmo os países mais capitalistas, que adotam um ambiente bom para negócios, se dizem um modelo ali mais liberal, eles têm esses programas de incentivo a indústrias que são estratégicas. E pode perceber que eu falo isso para todos os casos. Já falei que as tarifas aplicadas pelo Trump, eu não sou totalmente contra, quer dizer, eu sou contra porque eu sou brasileiro, né? Mas se fosse assim, pensando no modelo norte-americano, faz sentido. Eles vão ser totalmente liberais. Ah, poxa, a indústria de chips, semicondutores, a indústria bélica tá fugindo para a China. Poxa, que pena, sou liberal, não vou intervir. Cara, tem que proteger a indústria nacional, principalmente em setores estratégicos. E é assim desde que o mundo é mundo. Quando a gente estava falando sobre o acordo Mercosul e União Europeia, é nesse mesmo sentido. Quando você vai para Davos, quando você vai para a OMC, esses fóruns, essas instituições internacionais de comércio, as discussões de liberalização, de proteção, são sempre, na maioria das vezes, são sempre de setores estratégicos. Então, no acordo Mercosul e União Europeia, assim como em rodadas de Davos, o que acontece? O Brasil vai querer que os outros países sejam menos protecionistas para a área que é de seu interesse, então, indústria aeronáutica, mas principalmente com commodities, minério, agricultura, etc. E esses países vão querer o contrário, que o Brasil pare com seu protecionismo com a indústria, que eles são fortes, e eles vão ser protecionistas com essas áreas que são estratégicas para o Brasil, mas que tem uma questão interna, piriri pororó pão doce, para que o produto que vem do Brasil não seja predatório com os produtores internos, com o agricultorzinho francês, assim como o Brasil vai fazer esses protecionismos para que, vamos dizer, se o Brasil fizesse isso na época da Gurgel, ia ter protecionismo na área da automobilística para que a Gurgel não falisse assim como faliu, né? Então o Brasil alega isso, mas eu diria que existem alguns contrapontos a essas medidas brasileiras, né?
Quando a gente analisa a proposta, né, que foi feita pelo Brasil, o Wallace Moreira, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Industrial, que é um dos técnicos mais importantes da economia brasileira, ele fala que é para o consumidor ficar totalmente tranquilo, já que isso não vai gerar um aumento dos preços. Ele deu, por exemplo, uma coisa que está sendo muito divulgada, que é o exemplo dos smartphones, que vão ser taxados, mas ele fala, fiquem tranquilos, porque quase 95% dos smartphones que são vendidos aqui no Brasil, eles são vendidos produzidos Isso, no Brasil. realmente. Sejam, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, que conta com incentivos fiscais, seja, por exemplo, em São Paulo, tem polo em Campinas, por exemplo, que ajudam na produção desses equipamentos. Palavras dele, tá? O iPhone, por exemplo, é fabricado aqui. A medida manteve a tarifa zero para aquilo que não tem Sim. produção nacional. Existem setores com produção nacional que vão continuar com incentivos fiscais específicos, inclusive, como a lei da informática, programa voltado para semicondutores. Ele até deu exemplo que das principais marcas de smartphones, a única que vai ser de fato taxada ou sobretaxada é a Xiaomi, porque grande parte Sim, são as dos chinesas. celulares eles são importados. São São importados. produzidos em outro país e trazidos prontos para o Brasil. O Haddad, nosso ministro da Fazenda ou da Economia, ele também colaborou ali com algumas explicações, citando, né? Ele falou assim, olha, não entenda errado, é que vem uma empresa asiática de qualquer país e faz um similar e joga o seu produto aqui porque não consegue vender na Europa e nos Estados Unidos que protegem a sua indústria nacional. Poxa, pera lá. Ou você vem para cá produzir, você é indústria asiática, ou você não pode concorrer com essa base de preço tão baixa. Professor, então faz sentido. A indústria, ao invés de produzir lá, vem produzir aqui no nosso território. Temos alguns problemas com essa lógica, com esse raciocínio. Você tarifar um produto estrangeiro para que obrigue aquele produto a produzir no Brasil, não necessariamente vai dar certo. Agora, convenhamos que no Sim. mundo tão globalizado, claro que o Brasil ele tem um bom atrativo. Nós temos um território gigantesco, com bastante matéria-prima, nós temos um mercado consumidor de mais de 200 milhões de pessoas. Sim. E que, apesar de não ser 1 bilhão como na China ou na Índia, consome muito também. O Brasil normalmente está entre os top consumidores de boa parte dos produtos, às vezes de beleza, de tecnologia e afins. Então é um ótimo mercado. Possibilidade Mas- de vender não só para o Brasil, mas para os nossos vizinhos também do Mercosul, ampliando ainda mais o mercado Sim. consumidor. O Brasil é um país relevante e um país que é bem quisto pelos investidores estrangeiros. Mas nós temos o nosso chamado custo Brasil, os nossos gargalos econômicos. Isso é pegado também. A nossa mão de obra, ela é cara, e pior que não pelos bons motivos, não porque a mão de obra receba bem, mas porque os impostos também, para a contratação dessas pessoas, são extremamente elevados, a produtividade do nosso trabalhador é baixa, mais uma vez, não porque ele trabalha pouco, mas porque, via de regra, ele é pouco qualificado, e os custos para você ter um trabalhador é extremamente elevado. Existem problemas relacionados à infraestrutura de comunicação, à infraestrutura de transporte, existem problemas. Aqui eu só colocaria um adendo caro em relação a uma gigante chinesa, beleza. Outros países como a Europa e Estados Unidos, não, né? Relacionados à insegurança jurídica. Dito isso, que hoje o chinês ganha mais que o brasileiro. Então, nem tanto. Mas a questão do trabalhador não ser qualificado, isso é real. Apesar dos discursos do pessoal falar que não tem mais chão de fábrica, a gente não tem um alto índice de alfabetização, nem de ensino superior e outras coisas nesse E sentido. uma série de legislações na questão da tributação, por exemplo, que fazem com que o RH das empresas ou os países, deixa eu ver em qual país eu vou investir. O Brasil, ele tem um imposto diferente para cada um dos produtos. Existe uma taxa aplicada em cada um dos produtos diferentes. É praticamente um manicômio tributário isso aí. Tanto que a reforma tributária, com a instalação do IVA, ela tende a resolver pelo menos parcialmente esses problemas. Mas E não só de produtos, né? Cada estado, somos uma federação. Então, acho que o principal problema dos impostos no Brasil, às vezes, não é nem em relação a cada produto, que é um grande bagulho, mas isso se prejudica ainda mais quando você vai falar de estado, cidade, tem o imposto entre estados, que daí já é um BO. Então, tipo, você produz
você resolve produzir em Goiás, daí você tem o imposto de Goiás para Pernambuco, você tem uma questão fiscal de cada estado. Isso é um BO. Porque de produto, às vezes a indústria vende um produto, então não vai ter grandes questões com imposto de produto. Mas esse estadual, esse local, isso quando não pega ano eleitoral, né? Que vai dar isenção num dia, daí já dá imposto no outro. E daí a previsibilidade de mercado também fica foda. Você entende que não é simplesmente, não, vou tarifar o produto estrangeiro, agora ele vai passar a ser produzido no nosso território. Cara, não é assim. Dentro de um mundo tão globalizado, com várias perspectivas, vários países concorrendo, a indústria pode simplesmente achar que não vale a pena produzir, por exemplo, no território nacional. Outro ponto, se a gente for pegar um exemplo, eu acho que tem um exemplo bem caricato para a gente entender, realmente os smartphones eles são produzidos no Brasil. Propaganda Samsung, agora, o iPhone, por exemplo. Vamos pegar o exemplo aí que está acontecendo agora? O S26 Ultra da Samsung, ele teve o seu preço de pré-venda em R$ 10.300. Grande parte desse celular é produzido ou na Zona Franca de Manaus, que tem os incentivos, ou em Campinas, alguns componentes, né? Pelos custos produtivos que eu citei para vocês, o preço final sugerido, 10.300. No Paraguai, esse mesmo celular está sendo vendido a $1.200. Dá para você ir para Foz do Iguaçu, fazer ali, né, uma viagenzinha passando pela Ponte da Amizade. Compra por $1.200 e ainda só uma grana para você fazer um turismo, dar uma passeada, tudo tal. Cara, convenhamos que o custo ele é muito mais barato no Paraguai, porque os impostos são mais baixos, é um país mais competitivo, entende? E é claro, professor, está incentivando o contrabando. Não estou, né? Pelo amor de Deus, não faça isso, porque tem que pagar os impostos direitinho e tal. Mas vamos ser sinceros, muita gente faz, né? E eu tô pegando um exemplo de uma coisa que é produzida no Brasil. Não adianta você colocar impostos, mas não deixar os custos produtivos mais baixos no mercado nacional. Outro ponto que a gente tem com bastante destaque é que o próprio secretário, por exemplo, da indústria, o Haddad, eles estão falando que eles estão chamando de ex-tarifário. Como assim? Quando você vai fazer uma medida protecionista, você tem que proteger um produto que existe a produção no mercado nacional, certo? O Brasil, ele não é um país conhecido pela sua grande produção de bens capitais, máquinas, equipamentos, fornos e por aí vai, né? Quer dizer, então, que a gente vai deixar os produtos importados mais caros para proteger a nossa indústria nacional. Qual indústria nacional, se a gente não produz esses produtos no Brasil? É o mesmo exemplo que eu citei para vocês no caso dos Estados Unidos. O Trump está tarifando o café brasileiro. Pô, que legal, para proteger os produtores de café dos Estados Unidos. Quais? Não tem produtor. Então, qual foi a consequência para o mercado americano? Café mais caro, porque simplesmente eles não produzem café. O Brasil está tarifando alguns produtos ali essenciais, insumos produtivos para proteger os nossos bens capitais nacionais. Qual, se a gente não produz aqui? Então, claro que isso pode aumentar o custo produtivo. Presta bem atenção. Tanto o secretário da Indústria como o Haddad falaram que cabe às empresas apresentarem essas justificativas para o governo federal. Assim, governo, você está tarifando aqui, por exemplo, sei lá, a indústria de maquinários que eu utilizo para minha indústria, só que não tem concorrente nacional. Se não tem concorrente nacional, eu vou ser obrigado a importar mais caro. Supostamente, segundo o governo brasileiro, tudo que for comprovado que não tem um concorrente nacional, fica com a isenção zero. Talvez isso gere judicialização do processo, gere uma burocracia e aumente os custos produtivos, enquanto não for solucionado toda essa parte burocrática, entende? Então, claro que pelo menos em curto prazo ou até mesmo em médio prazo, isso pode trazer alguns problemas para a nossa indústria e para a nossa produção nacional. Quando a gente pega, por exemplo, alguns dos problemas, professor, quer dizer, então, que eles vão tarifar os produtos que venham de fora para não concorrer com os produtos nacionais. Vou dar o exemplo dos celulares. Mas tá certo, a Xiaomi que venha produzir no Brasil. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tarifa e que a Xiaomi não queira vir produzir no Brasil. Cara, querendo ou não, ter mais uma marca de celular aumenta a concorrência dos produtos. Quanto mais produtos concorrendo, desde que não haja cartel e outra tática de oligopólio e monopólio, tem uma queda dos preços. Será
que mesmo que haja produção nacional, essa produção nacional, ela é suficiente para abastecer todo o nosso mercado consumidor? No mínimo, menos concorrência vai ter. Mas não é como se a gente estivesse olhando esse rolê da concorrência e tal. Não é como se a gente estivesse olhando para um. É que aqui ele tá pegando o exemplo do celular, mas eu acho que o exemplo do celular não é um exemplo bom, porque é um mercado já bem competitivo. E normalmente ele não é competitivo tanto pelo preço, sabe? Para algumas pessoas é, mas muitas vezes o celular, coisas mais tecnológicas, tem uma competição muito mais a partir do conceito, a partir da questão do usuário e etc., do que necessariamente por preço e competitividade. Sendo muito sincero, o próprio fato da Xiaomi ser importada já não fazia ela ser tão competitiva com outros. E quando eles chegaram foi um leve boom, mas hoje em dia as pessoas voltaram para os celulares que tinham praticamente. Não vejo falar tanto. Então não vejo impacto tão grande nesse sentido, né? E depois da questão da Huawei lá nos Estados Unidos, etc., eu não sei se eu entraria tanto nessa questão. E não é como se os mercados fossem realmente muito competitivos, sendo muito sincero. Acho que a gente já passou de uma época que a competitividade importava muito, até porque quase tudo no mercado é controlado por grandes marcas, né? Isso. Eu acho que o professor está trazendo bons pontos, são pontos extremamente plausíveis, mas eu acho que é um pouco testar muito a realidade, sabe? Não vejo esse caos todo que ele está falando, questão de burocracia e tudo mais. E também não estou defendendo imposto não, tá? Acho que pode trazer consequências, mas não acho que as consequências vão ser tão fortes assim. Assim como a redução de imposto pelo Bolsonaro lá de jogos não trouxe quase consequência nenhuma. Acho que algumas áreas da economia, jogos, tecnologia, os preços giram tão mais em torno de questões internacionais e que acontecem fora do Brasil, como questão de IA, questão de criptomoeda, piriri-pororó, que o que a gente mexe no imposto acaba não tendo tanto impacto assim pra gente do que a gente acha que tem, sabe? Mas são bons pontos que ele está trazendo, são pontos plausíveis. E quanto menos concorrência, mais o mercado produtivo se sente confortável para aumentar os preços ou diminuir a qualidade dos produtos. Então, mesmo que haja produção nacional, vai ter uma queda da concorrência. É fato, os produtos importados eles vão ficar mais caros. Outro ponto, a gente está falando de um mundo que tem uma produção completamente terceirizada, uma produção cada vez mais flexível. Às vezes, quando você pega um componente, como eu falei, ele é... Sim e não. Acho que se a gente sair... Quando a gente fala de mundo, a gente tem, acho que, duas abordagens. Como o mundo estava até o momento, como o mundo está hoje. Hoje, se a gente for ver por Trump, China e... China nem tanto, né? Mas por Trump e os movimentos que... Os Estados Unidos, que hoje é mais hegemônico no mundo mesmo. Os movimentos que esses países estão dando, eles sugerem muito mais que o Brasil está indo em direção a um caminho que a maioria dos países devem ir, de sim começar a ter um protecionismo maior, do que do caminho que a gente estava indo até então, que é desse expansionismo, terceirização da produção e etc. Alguns economistas têm defendido isso. Hoje, talvez, como o Trump está fazendo esse movimento de voltar ao protecionismo, a Europa, os ingleses com Brexit e afins também, parece que pode ser uma tendência para o mundo se voltar ao protecionismo. Aí, se alinhar tanto a essa terceirização das coisas, que foi algo que a gente teve muito mais na década passada, nas décadas anteriores, não é tão em voga assim quanto o professor está falando. Acho importante a gente sinalizar que o mundo está passando por um processo. Se esse processo vai se firmar e todos os países vão ser mais protecionistas e com acordos bilaterais ao invés de multilaterais,
Não podemos afirmar. Mas que é uma tendência que pode estar começando, porque a tendência da terceirização dos serviços, das indústrias e afim, já não é tão forte quanto já foi. Esse investimento externo, direto, não é tão forte quanto já foi. E o Brasil também vem tentando trazer um pouco mais disso pra gente. Então, fica aí na contradição, né? Será que o Brasil está realmente seguindo o caminho que o Trump está falando e que outros países estão seguindo? Ou será que não? Ou será que a gente está no equilíbrio ali da balança, no fiel da balança? Produzido em vários países diferentes. Uma pecinha vem da China, outra pecinha vem da Índia, outra peça vem do Japão, outra vem da Alemanha. E aí você vai lá e monta esse produto, por exemplo, na Zona Franca de Manaus. Imagina toda a parte burocrática para você conseguir comprovar que, na verdade, não. Esses produtos importados não são produzidos no Brasil, ou mesmo que eles sejam, talvez seja muito mais caro, e isso vai encarecer o custo final. Encarecer o custo final, deixando insumos mais caros, faz com que o produto industrial também fique mais caro. Poxa, a ideia do Brasil não é incentivar o nosso processo de industrialização? Como? Deixando os insumos mais caros para que o produto final fique mais caro e a indústria brasileira fique menos competitiva? Cara, não dá para ser inocente. A gente precisa desses insumos importados mais baratos para deixar a nossa indústria mais barata. Eu falei isso para vocês também recentemente, quando a gente fez uma análise sobre o acordo Mercosul-União Europeia. E olha como o governo brasileiro ele se contradiz em alguns pontos. Ele alega que essa tarifa de 25% que pode chegar é para proteger a indústria nacional. Mas quando foi confrontado sobre o acordo Mercosul-União Europeia, deixar entrar produtos tecnológicos, insumos mais baratos no mercado brasileiro, mas fiquem tranquilos. Porque o Brasil, como um país que precisa importar muita tecnologia, isso vai até ajudar a nossa indústria nacional, porque os insumos tecnológicos ficam mais baratos. Pô, calma aí. Então, ou você importar insumos prejudica a indústria nacional porque impede uma industrialização, ou você importar insumos é bom, porque produtos tecnológicos ficam mais baratos e aumenta a competitividade da sua indústria nacional. Então, algo errado tem. E se o governo brasileiro fala que não vai causar impacto nenhum, né, ou pouquíssimo para o nosso mercado, da onde que estão vindo esses 14 bilhões aí de reais? Que, segundo o nosso ministro da Economia ou da Fazenda, é para solucionar o nosso déficit primário, né? Na verdade, para aumentar o nosso superávit primário aí. Superávit. É complicado, né? Outro ponto importante. Se o objetivo é ajudar na industrialização, esses produtos mais caros podem frear o consumo. Se aumenta o preço do produto final, isso é uma desvalorização do poder de compra. Desvalorizando o poder de compra, gerando inflação, isso pode fazer com que a taxa de juros se mantenham elevadas. Taxas de juros elevadas fazem com que o capital prefira ficar na renda fixa do que em produção, em, sei lá, financiamento, em abrir o meu negócio. Então, há toda uma lógica de uma dependência gigantesca com essa produção flexível, com esse processo de globalização, que pode atravancar o processo produtivo brasileiro. Como eu já falei para vocês, eu não sou o que a gente chama de vamos colocar assim, um cara inocente de achar que não, realmente, o Brasil tem que seguir as legislações da OMC, então tem que ser completamente um livre comércio, não pode ser protecionismo. Cara, todos os principais países, eles fazem isso, e acho que o Brasil tem que proteger. Sim. Mas a maneira é como isso vai ser feito para que não impeça o nosso próprio avanço do processo industrial. Muito possivelmente, isso tem relação também com o déficit das contas públicas brasileiras. Nós temos algumas informações que, de fato, são preocupantes. O mês de janeiro, por exemplo, ele contou com uma arrecadação federal recorde de 325,7 bilhões. Ah, professor, mas é recorde porque tem a inflação. Se você pegar o ganho real, ou seja, descontado a inflação, é um aumento na arrecadação de impostos de 3,56% a mais do que do ano anterior. Então arrecadou, e isso existem outros impostos que estão por vir também, tá? Ano passado foi apresentado que o superávit comercial do Brasil, ou seja, da nossa balança comercial, caiu de 77 bilhões para 65 bilhões. Isso atrapalha, ainda mais em um país que depende tanto da balança comercial para ter um PIB ou um superávit primário que consiga se estabelecer, isso atrapalha as metas do governo federal. A percepção das redes sociais é que esse aumento dos impostos, para vocês terem uma noção, tá? A pesquisa que foi realizada ali, uma análise de uma reportagem do Estadão, 75% das menções foram negativas. E querendo ou não, é ano eleitoral. O Flávio Bolsonaro apareceu subindo nas pesquisas.
Penso eu que a repercussão vai ser muito negativa e é um prato cheio para a oposição falar de mais um aumento dos impostos no Brasil. Professor, o senhor é um entreguista, você não está defendendo a indústria nacional, você quer que o Brasil abra capital porque você tem um modelo que não é nacionalista, desenvolvimentista e tal. Vamos lá, galera, que nem eu já falei para vocês. Eu acho que, aí minha opinião, tá, a gente foge aqui do tema específico, eu acho que o Brasil, sendo um país tão importante no mercado global, ele tem que ser, ao mesmo tempo, atrativo para investimentos estrangeiros, para que o Brasil tenha um ambiente bom para negócios, para que a nossa indústria nacional se desenvolva, para que a gente receba investimentos estrangeiros, para que sejam criados empregos, para que aumente a competitividade no mercado de trabalho e subam seus salários e subam as condições de trabalho. Isso é essencial para o desenvolvimento nacional e o Brasil tem, assim, um potencial gigantesco. Como eu falei, um território muito grande, um mercado consumidor importante. Nós temos potenciais relacionados à matéria-prima, a gente tem terras raras, a gente tem climas diversificados, potenciais de agropecuária gigantescos. O Brasil tem um potencial muito grande e que ainda é subexplorado. Não adianta a gente achar que ficar colocando tarifas ou taxas, porque na prática colocar tarifa estrangeira, na verdade é um imposto disfarçado, ou seja, o produto, né, quem paga essa conta é nós, consumidores finais. Mesma coisa que aconteceu com o governo americano. O Trump, ele colocou tarifas. As tarifas não prejudicam os países só, prejudicam o mercado consumidor que vão ter acesso a produtos e insumos mais caros. Existem algumas pautas que eu particularmente defendo, tá? Aí, claro, a gente pode fazer um vídeo exclusivamente para isso, nem vou aprofundar nesse caso para não ficar muito longo o vídeo. Eu, por exemplo, acho que o fim da escala 6x1 que está para ser votada é uma pauta legítima. Eu acho que pode aumentar a concorrência no mercado de trabalho, realmente você trabalhar 6 dias e folga 1 não condiz com a qualidade de vida que é esperada num país, né, de fato. Só que isso vai trazer impactos para os empresários. Galera, eu acho que é um impacto justificável. Mas e se o Brasil, até para fazer com que mais empregos, mais oportunidades, mais investimentos fossem gerados, desonerasse de outros pontos? Mas o que a gente tem é justamente o contrário. Por exemplo, a gente teve aí, né, todas as empresas que recebem os dividendos taxados acima de 50 mil em 10%. De novo, cara, se for uma atitude dessa, né, taxar dividendos, eu acho que é justificável, desde que outros setores que impactem no consumo, no custo produtivo também sejam reduzidos. Mas isso não está sendo feito. A gente tem um aumento dos impostos que muito possivelmente vai encarecer os custos produtivos. Então você tem tarifas ali sobre os dividendos, você tem, por exemplo, custos relacionados aos insumos, você tem, dentre outros problemas ali, né, a questão das inseguranças jurídicas, produtos importados cada vez mais caros. Então isso vai criando um ambiente em que talvez o empresário não se sinta tão motivado a produzir. Ainda mais com uma taxa de juros de 15% e que com a inflação pode continuar muito alta. No mundo tão globalizado, o cara pode pegar o seu capital e passar a produzir em outro país, entende? É uma conta difícil de se fechar. Ao mesmo tempo, você produzir políticas públicas que garantam o bem-estar social da população, acho essencial, por exemplo, já falei, né, sou contra a escala 6x1, mas ao mesmo tempo criar um ambiente bom para negócios. É uma conta difícil, mas que eu acho que dá para ser fechada. Não acho que o nosso governo federal esteja indo nesse caminho. E você, galera, acha que sim? Deixa nos comentários. Você, como um tema que tange a política brasileira, vão me xingar de comunista, socialista, capitalista, enfim, né? Eu sou todos. Eu tenho questões. Acho que talvez isso tenha sido uma saída, porque o governo está tentando fechar essas contas por outros caminhos faz tempo. Tinha propostas de taxar Bet, taxar ban, taxar fintech, etc. Mas tem um Congresso que vai lutar contra. E daí ele vai precisar, porque esse mesmo Congresso que vai lutar contra vai depois cobrar porque que estamos com déficit, superávit, afins. Acho que tem uma questão política forte aí no meio. Não acho que aumentar imposto, principalmente que vai incidir sobre o cidadão comum, seja o caminho. Preferia que taxasse bets, bancos e afins, porque são coisas que estão se proliferando. Ganham muito dinheiro e não geram, mas é complexo. E também não acho que seja o melhor momento para fazer isso, não. Acho que fazer em ano de eleição pode ser bem complicado. Acho que isso vai impedir o Lula de ser reeleito? Não acho. Mas é complexo. Não dá para defender aumento de impostos, né? É complicado, não dá. Mas também não dá para dizer que é tudo culpa do governo federal, porque existe uma disputa política aí no meio em relação a impostos, em relação a déficits.
O Congresso, a maioria é oposição, então eles vão jogar contra, e eles não só jogam contra o governo, eles jogam contra o país. É difícil. Não vou defender a criação de imposto, mas eu sei da onde que isso sai, porque já foram tentadas várias outras coisas para ter essa arrecadação muito mais justas, muito mais honestas, mas que o Congresso luta a favor de um lobby que é contra o brasileiro e contra o trabalhador, e é a favor de grandes bets de empresas que vão sugar e eles devem ganhar por fora deles também. Mas é isso. Se você concorda comigo, com o professor, comenta aqui, curte, se inscreve no canal, me xinga, faz o que você quiser. Tô tranquilo, né? Não vou passar pano pro governo, mas também não vou ficar fingindo que o mundo é perfeito e que se o governo colocou imposto é porque ele é malvadão. Não, as coisas são complexas e é difícil da gente dizer que é isso por isso, né? Tem uma complexidade aí, tem uma questão de arrecadação, de déficit, afins. Mas é isso. Não sei se foi o melhor momento, não sei se foi a melhor atitude, mas o que aconteceu, aconteceu e espero que tenha o menor impacto possível pra gente. E se você gostou desse react, curte o vídeo, comenta, se inscreve, deixe sua opinião aqui. Mas por enquanto é isso. Posso dar tchau? Você permite dar tchau? Tá podendo? Então eu vou dar tchau, tá?